eu já tratei de gente, o rapaz, ele abria um baralho e ele conseguia adivinhar CPF, Cara, número da identidade, nossa. data de aniversário. Eu te falei, o demônio tem o quê? Os demônios têm uma rede de comunicações. Eles não são bobos, mas eles não conhecem o futuro. Aí ele fala assim, se você quiser proteger o teu futuro, acende uma vela branca, uma vela amarela, uma vela verde, canta uma canção, vem aqui tomar um passe, traz um prato de comida, bota um manjar na esquina, bota uma garrafa de cachaça na encruzilhada. São, de fato, acordos. O pacto, ele é comido. Eu já expliquei aqui, né? Jesus pega o pão, diz, coma. Ele pega o cálice e diz, beba. Esse é o cálice da nova aliança, é o novo pacto. O diabo faz a mesma coisa. São chamados... Eu mostro nesse livro aqui, ó. Tem um curso chamado Discernimento Espiritual na plataforma curso.pastorlobo.com. É um curso de 60 horas. Eu dou o curso. É um livro, logicamente, que é muito mais profundo. Você não vai ler um livro em 60 horas. O que você pode fazer é comprar o livro e comprar o curso. Aí você vai ter... Coloca aqui na tela, por favor, pra gente. Aí. Os livros estão aí, os cursos também. institutoexodos.com www.institutoexodos.com e os cursos na plataforma curso.pastorlobo.com. Isso. Que nós vamos sofrer uma mudança agora no próximo mês, tá? Exatamente. Então aproveite. Então, Aproveite, não fique de fora. quando a gente fala sobre adivinhação, sobre leitura, a pessoa ouve, tem gente que vê mesmo, vê, e tem gente que é tomada. Aí a gente chama isso, a Bíblia chama isso de possessão demoníaca. O espírito imundo toma governo, é um governo tirânico mesmo. A pessoa nem sabe ali, tanto que a pessoa fica ali consultando o espírito, no final que termina aquela sessão, e pergunta assim, o que você se lembra? A pessoa possuída não lembra de nada. Não lembra de nada. Não sabe quem veio, não sabe quem foi. Então tem a possessão, tem, dentro do processo de adivinhação, tem gente que vê o passado, vê coisas do presente, tem gente que ouve, mas o futuro o futuro pertence ao Senhor. Então, existem, por exemplo, por que o diabo engana tanto? Porque ele tem uma roupagem de boas ações. Ele fala sobre amor. Ele fala sobre caridade. Fala. Entendi. Vai lá e leva a roupa numa creche. Claro que você tem que levar. Ele pede uma maquiagem, né? Descobrir aquilo que ele de fato faz, né? Porque depois, no começo, é aquilo que a gente falou no comecinho, né? No começo pode até parecer algo bom e prazeroso, né? Mas depois as consequências chegam, né? Exato. E as pessoas não querem viver a parte da consequência. As pessoas A consequência desses movimentos são terríveis. Você usou a palavra maquiagem? O diabo, ele recebe o Oscar de melhor maquiagem, porque ele é um demônio que se disfarça de anjo. Pastor, mas eu achei que era um anjo. Pensei que era um anjo falando. Então ele vai dizer coisas para você fazer que na verdade Deus já disse para fazer. Cuide do pobre, cuide do vulnerável, cuide daquele que não consegue, da viúva, cuide do estrangeiro. Ele usa o mesmo. Então essa roupagem tem uma passagem que é muito interessante no Novo Testamento, que está lá em Atos. Essa não dá para a pessoa esquecer. Atos 16. Já teve 16 anos? Bom, decora assim. Atos 16. Tem uma mulher que segue o apóstolo Paulo por muitos dias. Mas quem está escrevendo, quem está sendo inspirado pelo Espírito, o autor de Atos, é Lucas. Aí ele fala que durante muitos dias, Atos 16, verso 16, 17, 18, uma mulher que era uma adivinha, que previa o futuro, que dava dinheiro, ela ia seguindo os discípulos. A Bíblia diz que ela ia falando recortes da verdade. Sigam esses homens, eles são homens do Altíssimo, eles seguem o caminho. Até que Paulo fica indignado. Depois de muitos dias, de repente, espírito imundo sai dela. Então, não sei se a gente ainda tem tempo. Deixa eu falar mais um pouquinho. Temos mais alguns minutinhos. Caminhando para o final.
esse pecado de consultar espírito, a pessoa pega, vamos jogar os encantamento mesmo, vamos jogar. Tem uma conchinha que foi Deus que fez, chama búzio. No Rio de Janeiro tem até a praia de búzio, a conchinha. Quem fez foi Deus. O diabo pega aquilo e traz como se aquilo fosse dele. O espírito imundo diz assim, não, é o demônio da mata. Gente, quem fez as matas? Quem fez as florestas? Foi Deus, gente. Não, ele pega uma galinha preta. Gente, quem fez a galinha branca, amarela, roxa? Quem fez a galinha caipira? O pessoal a galinha de Angola? Foi Deus. O pessoal comenta muito também de gato preto, né? Mas aí é outra coisa. Vamos falar... A próxima live a gente pode falar sobre isso. Vamos falar sobre como o inimigo aprisiona. Mas assim, é uma das coisas que o pessoal também pergunta muito no YouTube que eu já vi. Falou, pastor, hoje de manhã saí para trabalhar e cruzei com um gato preto na rua. O que isso significa? A feitiçaria egípcia, eles adoravam os gatos. Tem uma guerra muito interessante aí, como eu fui militar há muitos anos, estudei muito guerra, tem um exército de um cara chamado Ciro o Grande, que era Ciro II. Sabe como é que ele invadiu o Egito? Eles tinham o gato como um animal sagrado. Então eles pintaram nos escudos gatos pretos. Olha que coisa. E aí você não sabe até onde a verdade histórica, mas levavam gatos no meio do exército. Então os soldados egípcios não podiam atacar os soldados persas. Não, mas ali ele está carregando um gato preto. Então isso criou-se toda uma mística na bruxaria medieval europeia, né? E as pessoas acreditam nisso e trazem isso pra dentro de si como se fosse eles tomam isso como uma verdade, né? Não, isso aí, gente, vai estudar. Tem gato preto, gato branco, aí o gato siamês tem uma cor, o gato persa tem outro. Cada um né? Não se preocupe com isso. O que tem que se preocupar é que a gente estava falando sobre apropriação, né? O inimigo tenta dizer que tem alguma coisa que é própria dele. Deus, é interessante, ele deu a terra aos homens. É o homem que está abrindo espaço para o diabo tomar alguma coisa. Arranca dele. Essa questão da feitiçaria, ele avisa um rei. Ele fala para Saul, a rebelião é igualzinho o pecado na feitiçaria. Se você pegar lá, 1 Samuel, capítulo 15, verso 20, 21, verso 22 e 23, fala assim, a rebelião é como o pecado da feitiçaria. A obstinação é como o pecado da idolatria. Tá bom? Tá bom, professor, pra gente poder fechar aqui, eu sei que é um tema muito extenso. É muito grande. Algumas das pessoas que estão aqui assistindo a gente, para aqueles que querem se aprofundar no assunto, o livro que eles têm que poder usar como guia a respeito disso daí é o Discernimento Espiritual. Tá bom? Ele tá ali. Lá no www.instituto.ex você pode adquirir o seu livro, tá bom? E aí tem um pouquinho de... Diga lá. Eu estudo isso, não incentivando o estudo da bruxaria, incentivando o estudo da Bíblia. Olha o que a Bíblia diz, ó. Aqui no capítulo 20 do livro fala sobre feitiçaria, bruxaria e satanismo. Assombro e calamidades é a punição para quem se envolve com isso. Feitiçaria branca e feitiçaria negra. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre a escravidão da adivinhação? Sobre como discernir espíritos de adivinhação? Por que isso provoca contaminação espiritual? Cerimônias, entre aspas, inocentemente malignas. O passe espiritual, né? Comidas oferecidas a demônios. Os banquetes rituais malignos, as oferendas e sacrifícios feitos em altares perversos. Aqui, como que as baforadas, as pessoas não entendem os sopros, né? Você vê que o Espírito de Deus, ele sopra. O diabo faz igual, mas ele perverte isso. Né? O carregamento de sofrimentos, os chamados banhos rituais, são batismos malignos. Você é batizado por água para perdão de pecado. Tem gente que passa por batismo. Enfim, gente, telepatia, clarividência, pregonição, uso de poderes paranormais, vultos e vozes demoníacas. Bom, tem tudo, é um manual inteiro. Esse livro aqui é uma bênção, gente. E esse livro também está no curso.pastor.com. Exatamente. Então,
para você que quiser adquirir, corra hoje lá e garanta o seu livro, garanta o seu curso para poder aprofundar a respeito de tudo isso.